Bom, então já caminhei fazendo aqui a minha voltinha. Cheguei aqui, ó, no meu último bloquinho, eu fiz um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto. Aqui, que são aquelas 3 correntes que eu subi, aqui sobre o último ponto de base, eu faço outro ponto alto. E como eu já tenho aqui as 3 correntes que equivalem a um ponto alto, eu venho aqui na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto e fazer mais 2 correntes de intervalo. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou fazer apenas um ponto alto aqui, ó. É assim que eu vou trabalhar o meu canto. Então, eu faço 2 correntes, salto 2 pontos de base. No próximo ponto, faço um ponto alto. E no ponto seguinte, também trabalho um ponto alto. 2 correntes, salto aqui os 2 últimos pontos de base, venho dentro do intervalinho, faço 2 pontos altos. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto no próximo ponto de base e um ponto alto no ponto seguinte. Aqui dentro do intervalinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 2 correntes, salto aqui 2 pontos de base e no próximo ponto eu faço um ponto alto. E no ponto seguinte também trabalho um ponto alto, perdão. 2 correntes, salto aqui os 2 últimos pontos, venho dentro do intervalinho, faço 2 pontos altos. No próximo ponto eu faço um ponto alto. E um ponto alto no próximo ponto. Dentro do intervalinho, eu faço 2 pontos altos. 2 correntes. Salto 2 pontos de base. No próximo ponto, faço um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. 2 correntes. E aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, assim vai ficando o desenho. Na primeira carreira de pontos altos seguidos, eu fiz 10 pontos altos. Na carreira seguinte, eu fiz 6, ou seja, eu diminui 4 pontos. E nessa carreira, eu fiz 2. Então, eu diminui 4 pontos em relação à carreira anterior. Aqui nos intervalos de corrente, a gente já começa a formar o outro desenho. Então, por isso eu trabalhei 2 pontos altos dentro do intervalinho, um ponto alto em cada ponto de base e 2 pontos altos no intervalinho desenho inverso. Então, aqui eu fico com 10, 6, 2, e aqui eu fico com 2, 6, e no próximo eu vou fazer 10, que são os aumentos. Vou, então, adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a curvinha. Bom, pessoal, então eu já terminei de fazer aqui o primeiro lado. A minha carreirinha vai ficando assim. Então, eu fiz aqui os 2 pontos altos, 2 correntes. Agora, eu venho aqui dentro do intervalinho, faço apenas um ponto alto. E um ponto alto no próximo ponto de base. Aqui, eu vou fazer 2 correntes. Um ponto alto aqui, ó, no primeiro ponto aqui da minha voltinha. Então, aqui eu sempre terei uma carreira de pontos tela para separar aqui os desenhos. Esse lado fica os desenhos, desse lado aqui fica o desenho da volta, tá bom? Então, agora eu vou passar para o próximo ponto de base, vou trabalhar um ponto alto. No ponto seguinte, eu vou fazer outro ponto alto. E aqui no último ponto de base, que é o meu ponto com aumento, eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Então, eu faço 3 correntes,
um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no ponto seguinte, um ponto alto no próximo ponto de base e 2 pontos altos aqui no meu ponto com aumento. Então, eu faço aqui um ponto com aumento sobre o aumento que eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui para dar a voltinha aqui no meu trabalho. E daí, quando eu chegar aqui, pra gente começar a próxima carreirinha, eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então já terminei de trabalhar aqui a minha voltinha. Fiz aqui, então, minhas correntes de intervalo. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui dentro do intervalinho, eu vou fazer outro ponto alto. 2 correntes. Salto aqui 2 pontos de base. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base. Então, agora eu vou fazer 2 correntes, salto 2 pontos de base, venho dentro do intervalinho, faço 2 pontos altos. Agora, eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. E 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho, igual eu fiz lá no outro lado. Então, tudo que eu fiz no outro lado, eu vou repetir nesse outro lado aqui, ó. Vai ficando assim, formando o desenho. Vou, então, adiantar o meu trabalho. Quando cheguei aqui na curvinha, eu vou fazer como eu fiz aqui, ó, essa curvinha, tá bom? Um ponto alto em cada ponto de base e 2 pontos altos no intervalo de correntes. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e quando eu cheguei aqui pra gente fazer a próxima carreira, eu volto, tá bom? Bom, pessoal, então, já fiz aqui também a minha voltinha da mesma forma, que são 2 pontos altos aqui no último ponto de base, separados por 3 correntes. Aqui no meu último bloquinho, que eu já tinha aquelas 3 correntes subindo, eu fiz apenas um ponto alto e uni com a terceira corrente, com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, agora eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e fazer mais 2 correntes de espaço. Venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No ponto seguinte, também trabalho um ponto alto. Aqui dentro do intervalinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Assim. Faço 2 correntes. Eu já tenho aqui, ó, o desenho formado. Então, eu venho aqui dentro do intervalo de correntes, vou trabalhar aqui 2 pontos altos. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no intervalinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui, ó, no desenho inverso, no triângulo que fica na parte virado para baixo, eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos, que é o inverso aqui, ó, desse aqui, que eu comecei com 10 pontos altos, vai ficando assim. Então, eu cheguei aqui onde eu tenho os 2 pontos de base, que é o finalzinho aqui do meu desenho, do meu outro desenho. Então, eu faço aqui, ó, 2 correntes, salto esses 2 pontos de base, venho dentro do próximo intervalinho, faço 2 pontos altos. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui dentro do próximo intervalinho, eu trabalho, então, 2 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui até chegar lá na voltinha do meu trabalho. Bom, pessoal, então, eu já terminei aqui, ó, a minha carreirinha. Cheguei aqui bem próximo da voltinha. Então, eu vou fazer aqui, olha, 2 correntes.
Venho aqui dentro do próximo intervalinho, faço 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto no ponto seguinte. Então, assim fica o desenho aqui, ó, antes da voltinha. Porque aqui eu já tenho a carreirinha de pontos tela. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. Então, aqui é a carreirinha de pontos tela que separa o desenho da voltinha. Então, aqui, eu fiquei como aqui, ó, no início aqui. Assim. Então, agora eu vou trabalhar aqui a minha voltinha, fazendo um ponto alto em cada ponto de base e 2 pontos altos aqui no último. 3 correntes de intervalo e um ponto alto em cada ponto de base, sendo que no último eu faço 2. Se você achar que seu trabalho tá ficando repuxando, você pode aumentar aqui o número de correntes de intervalo, porque precisa ficar bem abertinho. Chegando aqui do outro lado, nesse lado aqui, eu vou trabalhar exatamente como eu fiz esse lado aqui, ó. 2 pontos altos em cada intervalinho, separados por 2 correntes. E vou caminhando aqui, ó, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar aqui a minha voltinha. Vou trabalhar esse outro lado. Aqui, ó. 2 pontos altos em cada intervalinho e um ponto alto em cada ponto de base, como eu fiz esse lado aqui. Vou adiantar e volto pra gente começar a nossa próxima carreira, tá bom? Bom, pessoal, então eu já terminei de fazer aqui a minha carreirinha. Fazendo aqui as 2 correntes de intervalo, 2 pontos altos dentro do primeiro intervalinho, caminhei fazendo um ponto alto em cada ponto de base e 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho. Fiz aqui a minha curvinha, aumentando um ponto alto a cada bloquinho, aqui no último ponto de base. Então, para finalizar aqui a minha carreira, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto no último ponto de base, que é onde eu tenho aquelas 3 correntes que eu fiz para subir no início da minha carreira, e vou unir com um ponto baixíssimo na terceira corrente, aqui, ó, que eu fiz para subir. Então, eu vou fazer 3 correntes que equivalem a um ponto alto e 2 correntes para um ponto tela. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. E agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui, ó. No início do desenho. Então, agora eu cheguei aqui dentro do intervalinho, eu vou fazer, então, 2 pontos altos. Faço 2 correntes. Salto aqui 2 pontos de base. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até obter aqui 6 pontos altos seguidos. Então, eu faço 2 correntes. Salto aqui os 2 últimos pontos de base, no próximo intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos. 2 correntes. Salto 2 pontos de base e agora, a partir do terceiro ponto, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até obter 6 pontos altos seguidos. Duas correntes de intervalo e 2 pontos altos aqui dentro do próximo intervalinho. Então, aqui eu trabalhei as diminuições na carreirinha de pontos altos. Eu tinha aqui 10 pontos altos na carreira anterior e nessa aqui eu fiz 6 pontos altos, como nessa carreirinha aqui, olha só. Que eu fiz 10 pontos altos na primeira carreira e na outra carreira eu diminuí 2 pontos altos no início e 2 pontos altos no final. Então, eu vou repetir essa carreirinha aqui, ó,
dessa mesma forma, eu vou seguir trabalhando até chegar lá na voltinha e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então eu já caminhei aqui, ó, fazendo 6 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos dentro do intervalinho, 2 correntes e 6 pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, antes da primeira curvinha. Fiz, então, 2 pontos altos no primeiro intervalo. E agora eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Então, agora eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto no próximo ponto de base, formando aqui o ponto tela que separa a curva do desenho, aqui, ó, na carreirinha de pontos tela. Então, agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no último ponto de base aqui do meu bloquinho de pontos altos. Cheguei aqui no último ponto de base, eu faço um ponto alto, volto nesse mesmo ponto e faço outro ponto alto, que é o meu ponto de aumento. Então, eu faço 3 correntes de intervalo, passo aqui para dentro do meu próximo bloquinho e vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, sendo que no último eu vou fazer 2 pontos altos. E vou seguir trabalhando dessa forma nos próximos bloquinhos, lembrando que eu preciso fazer 3 correntes de intervalo entre os bloquinhos, para o meu trabalho não ficar repuxando. Depois que eu fizer aqui toda a minha voltinha, eu vou trabalhar da mesma forma aqui, ó. No outro lado, como eu fiz esse primeiro lado aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base, 2 pontos altos dentro do intervalo, salto 2 pontos de base, caminho fazendo 6 pontos altos seguidos, salto os 2 últimos pontos de base e 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho, até chegar aqui, ó, no início da minha carreira, no outro lado aqui. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então eu já caminhei fazendo aqui a outra voltinha, fiz aqui um ponto alto no último ponto de base, onde eu tenho as 3 correntes que eu fiz para subir. Vou unir com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e fazer 2 correntes de intervalo. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, e aqui eu tenho aqui o ponto tela da carreirinha, do início de carreira. Então, no próximo ponto de base também faço um ponto alto, no ponto seguinte faço um ponto alto, e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Ficando assim, 4 pontos altos no início. Então, agora eu faço 2 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo ponto faço 2 pontos altos, aliás, aqui dentro do intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos, assim, 2 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo ponto faço um ponto alto, e no ponto seguinte também faço um ponto alto. 2 correntes de intervalo, salto 2 pontos de base, dentro do intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos, um ponto alto no próximo ponto de base, e um ponto alto no ponto seguinte. Aqui dentro do intervalinho eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, salto 2 pontos de base, no ponto seguinte faço um ponto alto, e no próximo ponto também faço um ponto alto, ficando assim. Então, eu faço aqui, ó, 2 correntes, salto 2 pontos de base, e dentro do próximo intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu já terminei, olha, o meu primeiro desenho. E já estou iniciando o desenho que fica entre os desenhos que já foram terminados aqui, ó. Então, aqui eu faço essa carreira aqui, ela é repetição
Deixa eu ver aqui. Dessa carreira aqui, ó. Bom, então eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Então, eu faço aqui, ó. Dentro do intervalinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base e 2 pontos altos dentro do intervalinho, como eu fiz nessa carreira aqui, ó. Depois, eu faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e trabalho 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo, salto os 2 últimos pontos e trabalho dentro do intervalinho. 2 pontos altos dentro do intervalinho, um ponto alto em cada um dos 2 pontos de base e 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até chegar lá na voltinha. Então, cheguei aqui, ó, no último desenho antes da voltinha. Eu fiz, então, aqui, ó, 2 pontos altos dentro do intervalinho, salto 2 pontos de base. Agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos seguidos, como aqui, como nessa carreira aqui. Então, eu faço 2 correntes de intervalo, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho a minha carreirinha em ponto tela. Agora, aqui na curvinha, eu vou trabalhar como eu fiz nas carreiras anteriores. Um ponto alto para cada ponto de base, sendo que no último ponto, eu faço 2 pontos altos, que é o meu ponto com aumento, e 3 correntes entre os intervalos. Então, eu vou trabalhar aqui a minha voltinha, e no outro lado do meu trabalho, eu vou repetir a mesma forma que eu fiz aqui, ó, nesse lado aqui. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então já terminei aqui a minha voltinha, fiz um ponto alto aqui no último ponto de base, onde eu tenho aquelas 3 correntes que eu fiz para subir e unir com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntes e fazer mais 2 de intervalo. Venho aqui pro próximo ponto de base e faço um ponto alto. E no ponto seguinte também trabalho um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes, salto aqui 2 pontos de base. Dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. E um ponto alto no ponto seguinte. E aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Assim. Então, eu faço 2 correntes, passo aqui para dentro do próximo intervalinho, faço 2 pontos altos. E agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui, eu fiquei com um total de 10 pontos altos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos, como nessa carreira aqui, ó. Então, agora eu faço 2 correntes, salto esses 2 pontos de base, venho dentro do próximo intervalinho e vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Então, eu vou seguir caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, agora que eu já fiz um ponto alto para cada ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro do intervalinho. Assim. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até chegar lá na voltinha. Bom, então, eu cheguei aqui no último desenho antes da minha voltinha. Fiz, então, os 2 pontos altos dentro do último intervalinho, 2 correntes, salto 2 pontos de base. No próximo ponto, eu faço um ponto alto.
e no ponto seguinte faço um ponto alto. 2 correntes de intervalo e um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Então, agora eu cheguei aqui na minha voltinha, eu vou trabalhar como fiz aqui nas carreiras anteriores, um ponto alto para cada ponto de base, sendo que no último ponto eu trabalho 2 pontos altos em cada um dos meus bloquinhos de pontos altos, porque assim eu faço o aumento. E o meu trabalho não vai ficar repuxando. Fiz então aqui minha carreirinha de pontos altos, faço 3 correntes de intervalo, passo aqui para o meu próximo bloquinho e vou trabalhar da mesma forma. Quando eu chegar aqui do outro lado, nesse lado aqui, eu vou fazer exatamente igual como eu fiz aqui, ó, no meu primeiro lado. Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente fazer a nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então já terminei aqui a minha carreira, fiz um ponto alto no último ponto de base e uni com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, agora eu vou subir 3 correntes para dar início e mais 2 correntes de intervalo. Venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Então, eu já tenho aqui o meu ponto tela. Então, agora eu vou fazer 2 correntes, salto esse ponto de base, venho aqui dentro do próximo intervalinho, vou fazer aqui 2 pontos altos. E vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Assim. Então, agora eu faço 2 correntes, salto aqui 2 pontos de base. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até obter aqui 6 pontos altos seguidos. Então, eu tenho aqui 6 pontos altos, faço então 2 correntes, salto 2 pontos de base e aqui dentro do intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu já começo a formar aquelas, já dá pra gente ver o próximo desenho, tá vendo? A próxima camada do desenho. Aqui é a primeira camada, que já está pronta, e aqui é a segunda camada de desenho, tá vendo? Então, agora eu venho aqui, ó, 2 correntes, salto 2 pontos de base, a partir do terceiro ponto, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até obter 6 pontos altos seguidos. Fiz os 6 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntes, passo para dentro do intervalo, faço 2 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, até chegar lá na voltinha do meu trabalho.